A gente sabe que a tecnologia ajuda muito, e hoje está ajudando muito no diagnóstico médico também, né? Penso sim. que vocês estão podendo cada vez ter um diagnóstico mais preciso e ajudar o paciente de uma forma mais assertiva pelo uso da tecnologia. Mas o que a tecnologia não substitui no consultório? Ela não substitui a conexão médico-paciente, que eu acho que é o mais importante. A gente conseguir realmente mostrar para o paciente que a gente está atento a ele e que a gente quer ajudá-lo a ter uma vida saudável, ter uma vida longeva. Então, acho que a relação médico-paciente, ela precisa ser humana. Ela precisa ser humana. O primeiro passo é a conexão entre o médico e o paciente. E como é importante, né, o paciente se perceber e se abrir para o médico também. E saber que todas as informações, às vezes a gente, eu me colocando aqui na cadeira de paciente, né? Muitas vezes a gente fala, isso aqui é besteira, vou ocupar o tempo do médico. Eu não vou falar para ele, eu tenho um sintoma, uma dorzinha aqui, um incômodo ali, ou às vezes eu acordo à noite com alguma coisa específica. E o nosso corpo, ele conversa muito com a gente, né? E às vezes essa conexão na qual a gente vai conseguir que o paciente se abra e conte pra gente que ele está sentindo isso, que ele acha que às vezes é um sintoma que não, né, que não tem importância, mas isso vai ser fundamental pra gente para poder fazer uma análise profunda ali do quadro dele, e às vezes aquele sintoma que ele se abriu ali para você depois de você ter conseguido essa conexão, vai ser fundamental para a gente poder definir uma estratégia terapêutica. Então isso é muito importante mesmo. Tem algum caso médico que você lembra, algum paciente que te marcou? São muitos casos, né? Muitos casos. A gente já está aí atendendo pacientes aí há mais de 20 anos e a gente nota que às vezes assim, aquele paciente, doutor, eu vim aqui achando que eu estou meio estressado, estou com um problema aqui, e quando a gente detecta ali uma arritmia séria, ou um problema cardíaco que ele vai precisar de uma cirurgia, e aí isso tudo marca muito a gente, né? Casos que a gente vê de pacientes com o coração já bastante debilitado e que vão para um transplante, que a gente acompanha isso muito lá no hospital, no Instituto de Cardiologia e Transplantes. A gente tem pacientes em avaliação pré-transplante que estão internados com a gente durante, às vezes, meses esperando um coração, e a gente cria uma conexão muito grande com esses pacientes, né? Porque eles estão ali no dia a dia, a gente está lá grande parte do nosso tempo, então gera um vínculo muito forte. E isso marca muito. Então, assim, todos esses pacientes que sobrevivem de um infarto, que a gente dá aquela assistência, pacientes que fazem um transplante de coração, fazem uma cirurgia cardíaca de troca de válvula, de revascularização, isso marca bastante a gente. Então, a gente tem uma experiência grande com isso e muitos casos. É humano por trás de tudo, né? Justamente. No final, é gente cuidando de gente, gente cuidando né? de gente. Coração cuidando de coração. É isso mesmo. Muito bem. E você também tem formação em medicina do estilo de vida, né? Que olha para muito além da doença. E aqui a gente está com um olhar muito mais para a saúde, né? Eu estou enganada? Muito para a saúde e longevidade. Esse é o foco da medicina do estilo de vida. É resgatar a verdadeira essência da medicina. Eu comecei a ter contato com medicina do estilo de vida há alguns poucos anos, 2, 3 anos, a partir de um livro que é um livro bastante conhecido, que chama Outlive. É um livro do Dr. Peter Attia, que é um médico americano, ele é um cirurgião oncológico. E ele, ao longo de sua formação em cirurgia oncológica, ele viu que ele pegava os pacientes já num estágio avançado de doença. Ou seja, é aquele cirurgião que vai operar aqueles cânceres avançados, no qual o paciente tem pouca chance de viver. E nisso ele falou, por que a gente não atua antes da doença se estabelecer? Porque as doenças crônicas não transmissíveis são as doenças mais prevalentes no mundo e elas acontecem ao longo da vida. Quais são essas doenças? Pressão alta, diabetes, colesterol alto, vários tipos de câncer, e muitos deles são preveníveis. Então, a gente atuando lá antes da doença estabelecer, a gente evita que o paciente chegue naquela situação que é uma situação de muito sofrimento, já da doença estabelecida. E ele fala isso no livro dele. E a medicina do estilo de vida é uma parte, um ramo da medicina que vem sendo
aplicado aí no mundo todo, em alguns países como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, já são reconhecidos como especialidade médica. E aqui no Brasil isso também tem estado em voga e tem aumentado muito o número de pessoas com essa formação. E é uma formação centrada no ser humano, centrada na pessoa e com o objetivo de evitar o aparecimento de doenças crônicas, aumentar a longevidade com qualidade de vida. Tudo isso baseado em evidência científica, deixar isso bem claro. Assim, é uma especialidade que quer longevidade, mas baseada em evidência científica. Então isso realmente é uma coisa que tem mudado bastante aí nosso paradigma e nossa forma de ver o paciente. Muito legal. E o que mudou desses últimos 2 anos para cá na sua atuação com esse olhar da medicina para a saúde? A gente, essa avaliação de pacientes em medicina do estilo de vida, a gente leva em consideração, assim, principalmente essa conexão com o paciente, a avaliação do quadro dele como um todo, o nosso raciocínio sobre o que fazer com esse paciente, qual a melhor forma de abordar, quais os pontos estão ruins, precisam de uma atenção mais urgente, outros menos urgente, a prescrição de medicamentos, dieta, atividade física, melhora do sono e o acompanhamento. Acho que o principal é ter acompanhamento de perto desses pacientes. A gente colocar para eles que a gente está junto naquela jornada de busca de saúde, dá para eles metas que são atingíveis, que são mensuráveis, a gente consegue medir aquilo ali e acompanhar de perto, que acho que isso é fundamental, porque esse modelo tradicional médico de consulta-retorno, você ir lá consultar comigo, eu ver que você está com a pressão alta, está todo descontrolado, síndrome metabólica, eu te dar uma receita e falar, volta daqui a 6 meses, isso não funciona para essas doenças. Então a gente precisa trazer esses doentes para perto da gente, para que eles notem a importância de conduzir aquilo da melhor forma, tá acompanhando aquilo ali, colocando essas metas que possam ser atingidas e que a gente vai cada vez botando mais uma meta à medida que ele vai melhorando e o paciente vai vendo que está tendo resultado. Então, isso é uma mudança grande de paradigma na relação médico-paciente. Isso é fundamental para a gente conseguir trazer longevidade com saúde. É uma mudança de estilo de vida mesmo, né? Mudança de estilo de vida. Educação. Isso. E que a gente sabe que a gente muitas vezes pega um paciente que está com um estilo de vida muito irregular, muito fora do ideal, a gente não consegue mudar de uma hora para outra. Então isso é uma coisa que nada radical dá certo em curto período de tempo, porque às vezes ele muda ali durante 2, 3 meses e depois desiste. Então o ideal é que a gente consiga fazer isso de forma gradual e mostrando para o paciente que juntos a gente consegue chegar naquele objetivo e que isso aos poucos vai sendo construído. Então isso é muito, muito legal. Isso daí deve estar te mostrando muito a resposta para uma pergunta, né? Que é, o que realmente protege o coração? É a genética ou é o estilo de vida? É o estilo de vida, tá? A gente tem um termo hoje aí que é a epigenética. A epigenética que é a gente ter genes que vão nos predispor a ter um problema, mas que esses genes estão meio que adormecidos. A gente precisa dar substrato para eles aparecerem. E, por exemplo, o paciente pode ter uma história familiar de problema cardíaco e não necessariamente desenvolver. Porque se ele, por exemplo, tiver bons hábitos, ele não fumar, não for sedentário, não tiver obesidade, não tiver diabetes, nem pressão alta, comer bem, aqueles genes vão ficar ali silenciosos e ele vai ter uma vida saudável. Mas se a pessoa já tem uma predisposição genética que faz tudo errado, fuma, bebe, é obeso, come muita gordura, a chance daqueles genes se manifestarem são muito grandes. Então, a gente quer combater essa herança genética com bons hábitos, né? Mostrar que ela pode ficar ali adormecida desde que a gente tenha uma vida de qualidade, uma vida saudável. Uau. Então é possível reverter até um risco cardíaco se você mudar seu estilo de vida? Sim, com certeza. A gente vê a reversão, por exemplo, de pacientes que têm uma pressão arterial mais limítrofe, discretamente alterada, consegue reverter isso para níveis normais, melhorar níveis metabólicos, melhorar os níveis de glicose, redução de colesterol, triglicerídeos, redução de ácido úrico, redução de proteína C reativa ultrassensível, que é um marcador de inflamação. A gente sabe que as doenças cardiovasculares têm um componente inflamatório importante.
né? Então, assim, vários fatores de risco a gente consegue revertê-los com bons hábitos. Uau! E quais seriam aí 3 orientações simples que você daria para envelhecer com saúde e para eventualmente quem está aí com alguma predisposição para algo conseguir reverter? Bom, gente, se vocês querem uma vida longa e saudável, as 3 principais recomendações são: tenha uma vida ativa, faça atividade física regular, coma comida de verdade, alimentos naturais, comida saudável e tenha boas noites de sono. Esses são 3 fatores fundamentais. Doutor Camilo, o que o paciente só encontra quando senta na frente de um médico de verdade? Ele vai encontrar uma pessoa que está querendo saber de verdade como está a saúde e quer ser um parceiro na prevenção e na mudança da vida daquela pessoa. Ele quer trazer saúde para ela. Então, isso é o fundamental. Quando você pega um médico de verdade, ele quer te trazer saúde. E imagino que muita experiência, né? Porque às vezes a gente tem aquela impressão de que, ai meu Deus, isso só está acontecendo comigo, isso aqui é um caso específico. Chega no médico, ele já enfrentou muitos casos similares, né? Já viu caminhos, né? Já viu exemplos, já consegue dar exemplos, né, de pessoas que conseguiram superar. A nossa vivência aí no dia a dia com a medicina, ela é fundamental também. Essa experiência de já ter atendido muitos pacientes, já ter visto muitos casos. Então isso muda muito a nossa percepção como médico, né? A gente recém-formado, a gente tem muito... Até hoje a gente tem, assim, eu já tenho alguns anos de formado, mas a gente já tem muita incerteza, tem muita dúvida. Mas lá, quando a gente acabou de sair da faculdade, nossa, a gente passa muito aperto, assim. Imagina. E aí, acho que, assim, um ponto fundamental é a residência médica, sabe? A residência médica é um ponto de virada de chave. Então, eu vi que na minha formação a residência médica foi fundamental. E hoje em dia, a gente lá no Instituto de Cardiologia e Transplantes, a gente é um centro formador de residente. Então, inúmeros cardiologistas da cidade, do Brasil, que têm um renome fantástico, passaram pela gente lá. E a gente vê a evolução daquele médico que chegou lá mais cru e que saiu com uma formação adequada, é muito gratificante para a gente. Então, assim, a residência médica é um ponto de mudança de chave para a gente adquirir experiência, confiança no atendimento e dali para frente, ao longo da vida, se atender cada vez mais pacientes, discutir casos com médicos de alto gabarito, né? Então, isso tudo é muito importante na nossa vivência. Você fez residência aqui em Brasília, no CT? Fiz residência no Instituto de Cardiologia. Olha, fui da 2ª turma de residência do hospital, ou seja, sou uma cria da casa, né? Tenho muito orgulho disso. A gente tem uma formação bastante completa em alta complexidade em cardiologia. Então, a gente atende pacientes realmente bastante graves e consegue dar um atendimento humano e de excelência para esses pacientes. E são muitos lá, um hospital que tem um público eminentemente do SUS, então são pacientes carentes e que não teriam esse tipo de atendimento em outro lugar que não lá. Então isso é muito gratificante para a gente. Então eu tenho muito orgulho de ter feito minha formação e ter continuado a trabalhar lá desde então. Uau, que legal, que trabalho lindo que vocês fazem lá. Hoje o time de vocês conta com quantas pessoas? Tem muito médico lá. Muito médico. Muito médico, a gente tem bastante médico. A gente tem 2 UTIs adulto, que é uma UTI de pós-operatório e uma UTI clínica, que é a unidade doutorásica, onde eu coordeno, onde a gente tem ali mais de praticamente 40 leitos de UTI. Tem a UTI pediátrica, onde são atendidos os pacientes com cardiopatias congênitas, crianças, bebezinhos, né? Temos a unidade de internação com muitos leitos, o ambulatório, a hemodinâmica, a radiologia, o ecocardiograma, a parte de exames de teste ergométrico, Holter, MAP. Então a gente tem um atendimento muito grande. Fora a área de transplantes, que cresceu muito no hospital. Hoje a gente faz transplante de coração, transplante de fígado, transplante de rim, de medula óssea. Então, assim, a gente consegue dar um atendimento muito grande. E hoje o Instituto de Cardiologia é um dos maiores centros transplantadores do Brasil. Do Brasil. Aqui no Centro-Oeste a gente é disparado o maior, né? E a gente perde em alguns números
para São Paulo, para grandes centros de São Paulo, principalmente o Incor de São Paulo. Mas, assim, proporcionalmente à população atendida, a gente faz um número muito elevado de procedimentos dessa parte, que o que salva muita vida. E como que o paciente chega no ICT? Ele é encaminhado ou alguém que está com algum... Ele é encaminhado. O hospital tem um contrato com a Secretaria de Saúde e esses pacientes são encaminhados via central de regulação, central de exames para o hospital para poder fazer os procedimentos, para fazer as cirurgias, o que for preciso. Perfeito. Mas um paciente particular que queira buscar um atendimento específico, ele também consegue? Também consegue. Lá é um hospital que atende tanto o SUS quanto convênios e planos de saúde, pacientes particulares. Então a gente tem lá na unidade do Doutor, que é uma unidade de emergência, então a gente tem atendimento 24 horas para o cardiologista, então 24 horas por dia tem cardiologista lá atendendo, né? Então para dar qualquer tipo de suporte que for necessário. E qual é a mensagem que você deixaria para aquelas pessoas que elas estão sempre dizendo, depois eu cuido disso, hoje não, amanhã eu olho, tá tudo bem? Não, acho que a mensagem é procure a ajuda médica o quanto antes. A prevenção faz toda a diferença. Então, quanto antes você buscar uma avaliação, um acompanhamento, melhor serão os desfechos futuros, você vai evitar o aparecimento dessas doenças crônicas, desses problemas graves que nos atingem hoje em dia, quanto mais cedo a gente buscar ajuda. Doutor Camilo, muito obrigada pelo papo. Se você quiser deixar alguma mensagem final para todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Obrigado, eu que agradeço. Foi muito bom poder vir aqui falar um pouco sobre saúde, sobre prevenção cardiovascular, sobre medicina do estilo de vida, mostrar um pouco do nosso trabalho lá no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, né? E dar esse recado. Vamos buscar uma vida longa, uma vida saudável, com qualidade de vida. É isso aí, estamos falando de longevidade, né? De longevidade. Saúde. Longevidade com qualidade. Tempo de vida longa e saudável. Isso, no livro que eu citei aí, do Dr. Piterati, ele fala esse termo. Um tempo de vida longo e saudável. Isso é o mais importante. E a escolha começa por cada um de nós, né? Justamente. Uma escolha temos que que fazer a nossa fazer parte. Não. Gente. O profissional pode te auxiliar, mas isso depende da nossa vontade. É isso. Né? Tem muito profissional maravilhoso aí, como o Dr. Camilo, que pode nos auxiliar, mas a gente tem que fazer a escolha. É um ato de amor próprio, né? Justamente. A gente ir lá e buscar isso. Obrigada, pessoal. Chegamos ao final de uma conversa extremamente necessária. A saúde do coração, ela começa nas escolhas do dia a dia e é a informação correta para salvar vidas. Eu agradeço a Synergy EcoSys, a Puriá e ao nosso convidado, Dr. Camilo, e que essa conversa sirva para lembrar que longevidade é uma escolha e que cuidar do coração é cuidar da vida. Obrigado, eu agradeço. Obrigada.